Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma videoaula do curso técnico de Guia de Turismo. Hoje nós vamos falar sobre, ainda continuando na aula sobre fundamentos do turismo, nós vamos falar sobre empresas turísticas ou empresas que atuam no setor de turismo. É importante a gente reconhecer esses elementos, essa parte da organização turística, porque os guias de turismo podem atuar em algumas dessas empresas ou podem atuar com algumas dessas empresas. As agências de viagem, de turismo, é evidente, o guia acaba trabalhando com elas diretamente. Agora, quando a gente pensa especificamente em hotéis, né, em empresas de transporte, com elas, o guia acaba tendo contato na questão da organização, do gerenciamento do grupo. Então é importante a gente reconhecer de fato quais são essas empresas que fazem parte desse rol das empresas que atuam no mercado de turismo ou atuam com o mercado, que é diferente também. Que a gente tem empresa que não é do setor de turismo, mas atua com o turismo de alguma maneira. Tá? Então nós vamos hoje falar um pouco disso, entender melhor essa questão das empresas turísticas, porque são conceitos e elementos fundamentais na formação de vocês, tá certo? Vamos lá então para o primeiro slide agora. Muito bem, pessoal. Então nós vamos começar falando agora sobre as agências de turismo. Em geral, nós podemos dividir em duas categorias principais. Tá? Nós temos diversos tipos de agência, tem as agências segmentadas, agência receptiva, agência de emissivo, mas nós temos duas categorias específicas que são mais importantes para trabalharmos e entendermos. Primeiro são as operadoras de turismo, que são aquelas empresas responsáveis por criar produtos turísticos. Então, elas vão criar os pacotes turísticos. É o caso, por exemplo, vamos falar o nome de algumas empresas, a CVC, a Agastur, né? Então, elas criam pacote, significa o quê? Elas vão negociar com o hotel, vão negociar com a empresa aérea, vão contratar um guia, né? Vão fazer o transfer na localidade, vão contactar uma agência de receptivo para fazer os passeios, e vão colocar tudo isso dentro de um produto com um preço específico, tá? E aí esse produto, que vai ser o pacote turístico, que vai conter esse monte agregado aí, ele pode, a operadora pode vender diretamente ao consumidor, ou ela pode repassar para agências de viagem. E aí essas agências de viagem vão fazer o quê? Elas vão revender esse pacote da operadora e vão ganhar uma comissão em cima das vendas. A maior parte das agências que a gente vê na rua, que ainda existem, aí as agências físicas, né, que tem lojas físicas, a maior parte delas são agências de viagem, elas revendem produtos, né, elas não criam os produtos. Qual que é a vantagem disso? A vantagem, no caso das operadoras, é como elas têm um tamanho muito grande, elas acabam conseguindo alcançar preços melhores, formas de negociação melhor. Porque imagina você, para você chegar em um hotel, um resort e falar, olha, bloqueia para mim dos seus 300 quartos, bloqueia para mim 150 quartos. Eu vou te pagar por 150 quartos. Então imagina isso, o custo disso, de cara, o investimento que você tem que fazer em relação a isso. Então, assim, a empresa tem que ter uma capacidade de negociação muito grande. E às vezes uma empresa pequena, que é o caso de uma agência de viagem, não tem essa condição. Então o cara bloqueando metade dos quartos, garantindo para o hotel que ele vai ocupar metade dos quartos, ou se ele não ocupar, ele vai assumir o prejuízo disso, ele consegue um preço bem mais em conta. Então, esse preço bem mais em conta é o que vai propiciar a criação desses pacotes, que em última instância vão ter preços possíveis de se fazer uma margem de lucro, né? Então, inclusive pagando comissão na revenda. Por que se usa as agências de viagem para fazer a revenda? Justamente porque você precisa vender muito e às vezes só a operadora não dá conta de fazer isso sozinha. Então ela repassa isso para conseguir agilizar essas vendas, tá? Então, operadora constrói o pacote e vende ou diretamente ao cliente ou através da agência de viagem que faz a revenda desse pacote e ganha uma comissão em cima, tá? As agências segmentadas. Então, as agências segmentadas a gente pode colocar em alguns parâmetros aí. Primeiro, as agências as agências que trabalham com turismo doméstico ou internacional. Tem agência especializada em trabalhar só com o turismo doméstico?
É até possível encontrar, assim como é possível encontrar quem trabalha só com internacional. Agência de intercâmbio, por exemplo, é uma agência segmentada para com um público específico que vai trabalhar essa questão da viagem e que trabalha só com turismo internacional, tá? Então é possível a gente encontrar, sim, agências que trabalham só com doméstico e trabalham só com internacional. Agência que faz só receptivo e agência que faz só emissivo. Lembra em outra aula de fundamentos que a gente falou sobre a importância dos conceitos? Olha aí de novo, né? A questão do receptivo e do emissivo. Então, a agência que faz o receptivo, ela só acolhe o grupo em uma localidade. Então, eu vou levar um grupo para Recife, é possível contratar uma agência em Recife que vai se responsabilizar por todos os passeios na região. Então, ela vai levar o grupo para Olinda, vai levar o grupo nas praias mais interessantes da cidade, das redondezas, tá? De repente vai rolar um passeio casado com Porto de Galinhas, e aí vai ter que fazer um transfer das pessoas de Recife até Porto de Galinhas. Então quem faz isso é uma agência de receptivo que tem todos os contatos, que tem os equipamentos, né? Então é mais fácil para ela agilizar isso na localidade. E o emissivo é quem vendeu o serviço aqui. Às vezes a própria operadora de turismo pode ser considerada uma agência emissiva, tá? E aí nós temos as agências segmentadas com foco na oferta, ou seja, com foco em um determinado tipo de serviço. Também pensando em públicos que têm interesses específicos. Então você pode ter uma agência especializada em turismo cultural. Você tem agência especializada em viagens para Israel, por exemplo, né, que faz aquelas coisas só para passeios, né, bem ligados à religião, e aí que vai levar a galera para Jerusalém para fazer o roteiro dos passos da Paixão de Cristo, então passa nos locais lá em Jerusalém. Então você tem toda essa questão de agências especializadas em esporte. Hoje em dia a gente tem um mercado de turismo muito forte ligado às corridas de rua. Então você tem agência especializada em levar pessoas para correr as grandes corridas que tem no mundo. Então o cara vai correr a maratona de Boston, maratona de Berlim, né? Então esses grandes eventos que acontecem internacionalmente. Tem empresa que é especialista nisso. Então o cara consegue inscrição, consegue hotel, consegue uma equipe médica para acompanhar os corredores. Então ele forma grupos pensando nisso. Tem empresas especializadas em esportes de aventura, então várias possibilidades de diminuir o seu segmento de atuação e focar em um determinado público. Então você vai ser especializadíssimo naquele serviço. Essas empresas podem também tanto ser receptivas como emissivas. Elas podem montar toda a viagem em cima de um grupo, ou, por exemplo, tem muitas agências de aventura que atuam como receptivo. Então elas só recolhem o grupo e fazem aqueles passeios, né, que tem na localidade que são famosos, descer um rio de boia cross, né? Então os caras têm um foco em atuação, tá? Atuação especializada e segmentada. Muito bem. Né? E como eu falei, tem várias outras possibilidades aí nesse ramo. Aí nós temos empresas de transporte turístico, que são as empresas de transporte aéreo, aquaviário e rodoviário, principalmente. Né? Cada uma tem a sua legislação. Lembrando que assim, empresas de transporte aéreo, evidente, né? São tanto as empresas de linha regular, ou seja, que fazem trajetos que saem de um lugar e vão a outro lugar determinado por uma concessão pública em geral. Então, por exemplo, quando a Gol faz um trecho de São Paulo a Belo Horizonte, ela recebeu uma concessão pública para fazer aquele trecho. E aí vão falar para ela, Gol, você pode fazer o trecho de São Paulo a Belo Horizonte até 5 vezes por dia. Então, ela recebe uma porcentagem, uma cota, digamos, de viagens que ela pode fazer. Isso é o transporte regular. Isso funciona também para o transporte rodoviário. As empresas que fazem ligação entre uma cidade e outra também têm essa questão regulamentada por um órgão público, né? Que o órgão público não faz a viagem, mas ele regulamenta o mercado. Tá? E nós temos as empresas de transporte aéreo, de táxi aéreo, de serviço de helicóptero, né? Então são coisas mais específicas, contratações mais personalizadas, digamos assim. O transporte aquaviário,
Aí nós temos diversos segmentos também, diversos setores. Aí tem o transporte de cruzeiro, que tem toda a sua especificidade em relação às viagens. A gente tem o transporte de passeio, aqueles passeios de escuna no litoral, passeio de lancha, o pessoal que faz serviço de pesca, né? Por exemplo, no Mato Grosso do Sul, tem muito aquela questão de pesca no Pantanal, no Rio Paraná. Então, não é incomum você ter as chalanas. Então, é um transporte especializado em turismo de pesca. E você tem o transporte regular também, em alguns locais, principalmente no litoral do Brasil e no norte, porque você tem abundância de rios lá. Então, você tem alguns trechos de transporte que conectam uma cidade a outra, um bairro a outro. Então, essa possibilidade existe também, né? E o transporte rodoviário? O transporte rodoviário, como a gente já falou, tem a questão dos ônibus de linha regular, mas nós temos também o transporte de ônibus de fretamento, que é uma questão importante, porque é muito comum no turismo se trabalhar com o fretamento, de você contratar uma empresa por um tempo determinado para fazer determinados trechos de viagem, tá? E não esquecendo que é um transporte que, em termos regular no Brasil, é muito fraco, que é o ferroviário, mas que, em termos turísticos, tem uma certa relevância. A gente tem diversos trechos de transporte turístico dos trens em diversos locais do Brasil, e alguns são bem famosos e importantes, né? A gente tem o Serra Verde Express, que liga Curitiba a Morretes, no Paraná, que ia até Paranaguá, mas agora só vai até Curitiba até Morretes. A gente tem em São Paulo, na cidade de São Paulo, tem o Expresso Turístico da CPTM, que faz alguns trechos, um é São Paulo Jundiaí, o outro São Paulo Mogi das Cruzes, e São Paulo Paranapiacaba, que é o principal filão aí desses roteiros, né? Paranapiacaba é uma vila em estilo inglesa, tal, da época da construção da ferrovia que desce a Serra do Mar, tem toda uma questão histórica na localidade. Então a gente tem alguns trechos por aí, o trem do vinho no Rio Grande do Sul, né? Então assim, a gente tem vários trechos de roteiros turísticos que são importantes e que estão aí relacionados. Em termos de transporte regular, o Brasil tem muito escasso. Tem duas linhas só que são operadas pela Vale do Rio Doce, uma que liga Belo Horizonte a Vitória e outra lá no norte que liga, eu não me lembro agora quais são as cidades, né? Mas também é operado pela Companhia Vale do Rio Doce, como transporte regular de passageiros, tá? Bom, a gente não pode deixar de fora das empresas turísticas os meios de hospedagem e os serviços de alimentação. Os meios de hospedagem são empresas turísticas clássicas, né? Elas atendem, mas tem meio de hospedagem que atende pessoas que estão a negócios, tá? Mas o turismo de negócios também é considerado como um turismo pela Organização Mundial do Turismo, né? Então a gente pode dizer que os meios de hospedagem, hotéis, pousadas, né, flats, enfim, todos esses serviços, eles atendem um determinado público, tá? Que se envolve diretamente com o turismo. Os serviços de alimentação, que são os restaurantes, bares, enfim, né? Quiosque de praia, tudo isso, aí assim, eles atendem o turista, mas eles podem atender também as pessoas que vivem na localidade. Então eles não são um serviço necessariamente turístico, tá? Exclusivamente turístico. E aí nós temos a diversão noturna, né? Os bares, as baladas, danceterias, as discotecas, né? E os parques temáticos, tá? Então, de novo, não necessariamente voltados ao turismo, os parques temáticos, em geral, voltados ao turismo. Você pode receber pessoas da localidade, mas a grande massa de pessoas são de turistas, né? A busca de público são pelos turistas. A diversão noturna, não. Já em geral, a não ser que seja uma cidade muito turística, com essa questão muito marcada, e aí pode ser que a diversão noturna sirva ao turismo, mas sirva talvez até mais à população local como equipamento de lazer. E aí nós temos outras empresas que atuam com o turismo, mas não são especializadas do turismo, tá? Necessariamente. Então, por exemplo, financiadoras de viagens, que na verdade são os bancos. Então, eles trabalham com linhas específicas de financiamento de viagem, existe isso, mas não só com isso. Os caras financiam, a empresa financia carro, a empresa financia casa, a empresa faz financiamento de um monte de coisa, né?
Então ela atua com viagens, mas não só com viagens. As seguradoras, a mesma coisa. A seguradora, em geral, ela faz seguro de viagem, mas ela faz seguro de carro, ela faz seguro de casa, ela faz seguro de um monte de coisa. Casas de câmbio. As casas de câmbio têm uma ligação muito forte com o turismo, mas casas de câmbio, não esqueçamos, ela não é só para você trocar dinheiro quando vai viajar. Casa de câmbio faz operação para empresas, quando a empresa precisa comprar ou fazer pagamentos em moeda estrangeira no exterior. Sei lá, imagina que uma empresa comprou um equipamento na China. Então pode ser que quem vai intermediar o pagamento seja uma casa de câmbio. Tá? Então, casa de câmbio não tem uma função exclusiva de trocar moedas para viajantes, ainda que seja uma grande parte do negócio. E nós temos as empresas telefônicas. Empresa telefônica? Empresa telefônica é muito comum atuar com turismo. Em aeroporto, principalmente aeroporto internacional, é bem comum ter uma lojinha, um quiosque que venda chip de telefone internacional que você pode usar na sua viagem ao exterior para acessar a internet, para fazer ligações. Então tem algumas cotas para você não ter que ficar se matando para comprar um chip da operadora local quando você vai viajar, ou você vai viajar para vários países, não ter que ficar buscando uma operadora de cada cidade que você chegar para comprar um chip e fazer toda a conexão. Tá? Então, as empresas telefônicas também podem estar ligadas nesse rol. Tem mais empresas que podem ser colocadas aí nessa lista? Tem, tá? Mas aí a gente já entra num aspecto, enfim, de especificidades da viagem, né? Muito bem, então assim, vejam que as empresas turísticas, lógico, eu vou fazer um turismo de... Vou por uma cidade que tem o lance do surf como foco naquela praia. Pode ter uma empresa local que venda a prancha de surf? Pode, essa empresa é turística. A finalidade dela não é ser turística, a finalidade dela é um comércio que vende prancha de surf, mas por um acaso ela pode ter uma conexão com o turismo. Empresa de roupa, né? Tem algumas cidades que são clássicas, as pessoas vão para comprar roupa. As lojas, o objeto principal dela é vender roupa, mas o fato dela vender principalmente para turistas, coloca ela como uma empresa ligada ao setor de turismo. Ela não presta um serviço turístico, mas ela às vezes existe por conta do turismo na localidade. Tá? Muito bem, pessoal. Então as empresas turísticas principais que a gente tem que guardar realmente não, mas que a gente tem que guardar como foco principal são as agências, que podem ser divididas em agências de viagem operadoras, as empresas de meios de transporte e as de meios de hospedagem, tá? E aí, lembrando, a gente tem o serviço de alimentação, a gente tem serviço de telefonia, enfim, um monte de serviço que se conecta com o turismo, alguns mais, outros menos, tá? Beleza, pessoal? A aula de hoje vai ficando por aqui. Se vocês tiverem dúvidas sobre o conteúdo, né, sobre alguma coisa que tenha ficado meio aí solta para vocês, de repente a aula não conseguiu resolver, e o material didático, não se esqueçam de ler o material didático, e o material didático também não conseguiu resolver a dúvida de vocês, corre para o tutor, pergunta para ele que ele vai ajudar vocês a tirar essa dúvida. Não se esqueçam de entrar no ambiente virtual, de fazer as atividades que estão propostas lá para vocês, tá bom? Valeu, pessoal. Um abraço. Até a próxima.